Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o fato de eu ter desaparecido na verdade, de quase todo mundo que eu conhecia antigamente. Eu desapareci da vida de muitas pessoas. Os amigos, por exemplo, que eu ia dar rolê em praças, que eu saía pra beber, pra fumar, que eram a minha vida social, né? Todas essas pessoas eu me afastei, né? Todas as pessoas eram aqui da minha cidade e eu me afastei dessas pessoas, né? Não tive mais contato. E isso aconteceu de certa forma de uma maneira até que natural, sabe? Não foi intencional. Eu não comecei a deixar de responder mensagens, deixar de entrar em contato porque eu ativamente estava querendo fazer isso. Eu só estava focado em outras coisas. Uma delas, a própria edição de vídeos, né? Eu estava focado, eu queria fazer com que isso aqui desse certo, eu queria conseguir gerar uma boa renda com isso, eu sabia do potencial que isso tinha e eu acabei deixando um monte de amizades para trás, comecei a ficar cada vez mais isolado na minha bolhazinha aqui de editores, né? De edição de vídeo. Inclusive, cara, eu comecei a gravar e o cara começou com ligar. Eu não sei se dá pra ouvir no microfone, provavelmente dá, porque tá bem alto, ou não, né? Eu comprei o microfone justamente por causa dos barulhos, mas ele ligou ali, eu não sei que porra que ele ligou algum equipamento ali, eu acho que tá em obras. E o mais engraçado é que na hora que eu cliquei pra gravar, ligou o negócio. Foi tipo, eu cliquei o botão de gravar, deu tipo 10 segundos e ele ligou o negócio. É inacreditável. Inclusive, é uma das coisas que eu tô tentando mudar agora na minha vida, né? Trabalhar em lugares silenciosos, né? Inclusive, eu acabei de alugar um apartamento, né? Vou me mudar. Eu vou receber as chaves do apartamento ali no dia 22 de dezembro. Então, eu acho que vou receber a chave em dia 22, daí eu vou comprar as coisas, né, que ainda falta comprar. É um apartamento mobiliado já, mas eu tenho que comprar sofá, tenho que comprar cama, tenho que comprar geladeira, máquina de lavar, essas coisas, porque essas coisas não tem lá. Então eu vou comprar essas coisas agora no final do ano, né, vou gastar uma nota com essas coisas no final do ano, porque eu quero comprar coisas boas, né, eu quero ficar lá por um tempo, não quero repetir as mesmas coisas que eu fiz em São Paulo, né. Inclusive, São Paulo tem um pouco de ligação com o tema desse vídeo, né, de ter desaparecido da vida das pessoas, mas em São Paulo eu fiquei por muito tempo lá, né, eu desisti muito rápido. Um dos fatores que eu desisti de ficar em São Paulo foi justamente o barulho, né? O lugar que eu me mudei tinha muito disso aqui, tinha muito barulho, né? Porque eu mudei para um apartamento novo, então tinha muito som de obra a todo tempo, era muito difícil concentrar no trabalho, né? E ainda mais eu que trabalho com um trabalho criativo e agora que eu gravo vídeos, eu necessito do silêncio, né? Tanto para gravar os meus vídeos quanto para editar os meus vídeos, né? Que eu edito pro meu cliente, porque ali eu mexo com música, eu preciso saber se o volume da música tá bom, eu preciso saber se o volume dos efeitos sonoros, se a voz das pessoas que estão participando do vídeo estão num volume adequado. E uma grande razão de eu estar mudando, né, de casa é porque eu tô procurando silêncio, né? Tô procurando mais silêncio para conseguir me concentrar e trabalhar melhor. Bom, mas vamos lá. Ali por volta do ensino médio, eu tava começando a ter as minhas primeiras ideias de que era possível editar para gringos, que era possível eu seguir uma carreira no exterior mesmo morando no Brasil. E, bom, dito e feito, né? Eu fiz uma carreira ali que, porra, uma pessoa aqui no Brasil ia demorar, sei lá, anos para conseguir, né? Talvez até décadas para conseguir chegar nos números que eu cheguei. E eu cheguei muito rapidamente. Em 3 anos ali eu fiz uma carreira que uma pessoa demora 20, 30. Então, financeiramente foi muito interessante para mim ter focado em prestar serviços pro exterior e receber em dólar. Eu não vinha de um círculo social de pessoas que ganhavam bem. Eu não tinha nenhum amigo que era rico. Eu não conhecia pessoas ricas. Eu não sabia o que era ganhar dinheiro, né? Inclusive, no meu círculo social ali, no ensino médio, como eu tinha o meu salário do Senai, que era R$ 550, eu era praticamente um playboy ali, né? Entre a galera que eu saía, porque eu normalmente que comprava as coisas, porque ninguém trabalhava. Então eu era a única pessoa que recebia um salário de menor aprendiz, então normalmente eu comprava as bebidas, essas coisas. E eu não sentia nenhum problema com isso também, né? Eu ganhava R$ 550, eu não dava pra usar esse dinheiro pra muitas outras coisas sem ser diversão. E eu também não planejava muito em ficar guardando R$ 500, né? Eu tinha, assim, um aplicativo onde eu notava os meus gastos, até porque eu não queria que os R$ 500 acabassem antes da hora, mas eu não me preocupava muito em investir esse dinheiro, né? Eu tinha a mentalidade de controlar os meus gastos, mas eu ainda não tinha eu não precisava ter a mentalidade de poupar, porque não era um valor relevante para eu poupar. E bom, dado esse contexto, né, que todo mundo ao meu redor tinha menos dinheiro que eu e eu
ganhava R$ 550 por mês. Isso das pessoas que eu saía, né? Tinha outros colegas do Senai também ali que ganhavam o que eu ganhava, mas eu não saía mais com eles, né? Eu só saía com uma rapaziada diferente ali de outras escolas. Então, quando eu comecei a editar para gringos e eu comecei a pesquisar mais a fundo em subreddits, na própria internet mesmo, conteúdos gringos de quanto você deveria cobrar, eu comecei a me deparar com valores das pessoas falando que cobrar $10 a hora do seu serviço era muito pouco e você estava praticamente sendo escravizado. E $10 era o que na época? Era uns R$ 50, né? Eu acho que era uns 45, talvez. Não, acho que era uns... Porra, eu não lembro quanto que o dólar tava nessa época ali, mano. Mas eu lembro que ele deu uma boa subida, né? Por causa da pandemia. E era muito surreal eu pensar que eu poderia começar numa carreira nova, completamente, tipo, inexperiente, e já começar cobrando $10 pela minha hora, que seria R$ 50. Cobrar R$ 50 pela hora, tendo zero de experiência, era praticamente o mínimo que você deveria cobrar no mercado. Enquanto tinha o meu outro lado ali, né? Que queria ser engenheiro, e eu olhava pra carreira de engenharia e eu tava mirando ali, né? Num salário que eu iria considerar um salário considerável para se viver, um salário confortável para se viver, que era de R$ 35 a hora, que iria dar algo em torno de R$ 8.000 por mês. Esse era meu objetivo. E quando eu entrei no mercado gringo ali em 2022, poucos meses depois de eu começar no mercado gringo, eu já tava ganhando $2.000 por mês. E isso nem era trabalhando full time, né? Tipo, eu não trabalhava full time, mas eu tinha uma agenda, um schedule, né? Tipo, eu tinha uma rotina tão fodida, mas tão fodida, que parecia que eu trabalhava mais do que eu trabalhava. Mas no fundo, se eu fizesse os horários certos e trabalhasse nas horas certas, eu nem ia estar trabalhando tempo integral para ganhar esses $2.000. Então isso foi um choque de realidade bem grande de que, primeiro, a vida no Brasil é muito difícil, a gente tem remunerações muito baixas, não dá para comprar quase nada com o que é remunerado no Brasil. E segundo, eu vi o potencial de ganhos que eu poderia ter. Se eu, trabalhando consideravelmente pouco, já estava conseguindo fazer $2.000, imagina se eu realmente focasse e me dedicasse a minha vida a isso, entendeu? Eu conseguiria chegar em $20, $30.000. E foi exatamente o que eu fiz. E foi um dos motivos porque eu me afastei de tantas pessoas e eu parei de dar pra rolê, né? Então, às vezes, chegava o sábado e o domingo ali e a minha última preocupação era onde eu ia sair, entendeu? Eu não tava preocupado com isso, eu tava muito mais preocupado com os vídeos que eu atrasei na semana e eu teria que entregar. Então, foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a negligenciar o relacionamento que eu tava na época, então eu não dava mais atenção, às vezes chegava no sábado ali, eu não saía de casa porque eu tava trabalhando, e isso foi desgastando o meu relacionamento num nível que ele acabou, né? Ele acabou em grandes partes por causa disso, né? Porque eu tava muito focado ali no trabalho e não tinha mais tempo pra me dedicar tanto assim pra outras coisas. Hoje em dia, olhando pra essa época, olhando pra época ali que eu tinha, acho que mais a época ali dos meus 15 até os meus 18 anos, que era a época que eu tinha zero preocupação, né? A única preocupação minha era ir pra escola e eu faltava pra caramba, né? Praticamente toda sexta eu faltava, sexta-feira eu nem ia na escola mais, eu estendi meu final de semana ali. Meu final de semana era de 3 dias, sexta-feira eu já nem ia mais pra escola. Inclusive eu quase acabei repetindo o ensino médio por causa de falta, né? Minhas faltas tinham até estourado já, mas eles deixaram eu passar. Essa época que eu não tinha preocupações, eu olho pra ela e eu me vejo mais livre, mais feliz, porque eu não tinha essa preocupação com dinheiro, e eu tava ativamente procurando uma das coisas que mais me preenche, né? Que é a conexão com as pessoas. Depois de um tempo, eu fui percebendo que talvez não era aquele tipo de conexão que eu gostaria de ter, né? Eu tinha uma conexão meio destrutiva com as pessoas. Tinha muitas intrigas, eu sinto que tinha muitas brigas mal resolvidas, muitas conversas, né? Muitas coisas que nunca foram ditas. E eu ia levando isso, né? Eu ia ignorando isso e simplesmente buscando a próxima pessoa ou o próximo grupo de amigos. Eu não me preocupava muito em arrumar os problemas que eu havia causado. Eu só ia saindo, bebendo, criando confusão, criando problema, sem me preocupar muito, né? E eu olho pra trás dessa época, agora, eu sinto muitas saudades dessa época, mas eu acho que é muito mais pelo fato da nostalgia e de, em algum nível, eu tava conseguindo o que eu queria, que era a conexão com as pessoas. Mas, muita dessa conexão era baseada em álcool, era baseada em substâncias que me tiravam um pouco de mim, entendeu? Tanto para me ajudar com a questão da fobia social, né? Que eu sempre tive muito medo de interação com as pessoas. O que é engraçado, né? Deus ter me dado essa dádiva de ter medo das pessoas, e a coisa que eu mais busco na minha vida é conexão com as pessoas. Então é muito engraçado, é realmente uma ironia muito grande aí da parte do nosso Criador. Mas muitas das conexões que eu tinha
eram umas conexões distorcidas, porque elas estavam em volta de substâncias. Então, os rolês, eles giravam em torno de álcool, de maconha, e eu só percebi o quão nocivo isso era e o quão instável isso era quando eu comecei a me afastar dessas pessoas, porque eu me afastei e deixaram de procurar, entendeu? Então, eu sinto que eram conexões, eram amigos de rolê, entendeu? Não eram realmente uma amizade mais profunda ali. Eram pessoas que, porra, estavam ali nos mesmos lugares que eu tava, a gente bebia junto e tudo, mas não era realmente uma conexão muito profunda. Então, por mais que eu tivesse conseguindo migalhas ali do que eu queria, ainda não era exatamente o que eu queria. Eu não tava conseguindo receber o que eu queria. Então, foi bom eu dar essa certa afastada das pessoas, porque eu comecei a filtrar melhor quem eu queria que tivesse no meu ciclo e o jeito como eu interagia com as pessoas. Hoje em dia eu tenho amigos que eu conversei muito mais com eles sóbrio do que bêbado. E antigamente eu tinha mais amigos que eu conversava bêbado do que sóbrio. E, cara, quando você tá bêbado, você é uma versão distorcida de si mesmo, entendeu? Eu sinto que quando eu tava ali nos meus 15 a 18 anos que eu bebia muito, em praticamente todo o rolê, né? Toda vez que eu saía socialmente, eu estava bêbado. Eu sinto que todas as interações que eu tinha eram de certa forma distorcidas. E a maioria delas eu nem lembro. A maioria dos rolês, cara, eu não lembro completamente tudo que aconteceu, né? Eu sempre tive um problema com álcool que eu esqueço as coisas. Então, a maioria das conversas, por mais que fossem conversas até profundas, não ficavam no meu cérebro, né? Tipo, eu passava despercebido. Então, no fundo mesmo, eu não tava criando uma conexão muito genuína ali com as pessoas ao meu redor. E eu também tava passando por um momento bem depressivo da minha vida, né? É engraçado que agora que se passaram anos, eu olho pra trás pra esses momentos aí de pandemia e na minha cabeça eles são incríveis, mas eu sei que na realidade, no dia a dia, eu não tava tão feliz assim não, né? Eu não tava completamente realizado, eu não tava feliz naquele lugar, mas a nostalgia faz com que a gente pense que a gente era feliz em momentos que talvez a gente nem fosse. Mas como passaram-se muitos anos e eu não lembro da maioria das coisas, eu olho pra trás e parece que só teve coisas boas, né? Mas na verdade a maioria das coisas foram ruins. E são cicatrizes que eu carrego até hoje, né? São pensamentos que eu tenho dia após dia, né? Eu penso em muitas pessoas que já não estão mais na minha vida. E eu acho que isso é muito, muito nocivo, né? Porque isso imediatamente traz aquela sensação de, meu Deus, eu preciso voltar a ter aquelas coisas, né? Porque era ali que eu era feliz de verdade. Mas a gente embaralha muito na nossa cabeça os momentos que a gente realmente estava feliz. Cara, agora de manhãzinha, né? 9 horas. Tô gravando os vídeos agora de manhã, porque de manhã eu tenho a cabeça um pouquinho mais leve. Tô aqui no meu Trello, né? Tá meio bugado aqui. Mas enfim, tô editando esse vídeo aqui do Skidsy, o vídeo hashtag 119. Aqui tá a timeline dele, né? Eu tô agora arrumando os cortes aqui dessa última parte e colocando a música, né? Já coloquei música em todo o outro vídeo, o resto do vídeo aqui, né? E também já terminei os cortes, né? Daí essa outra parte aqui só falta os efeitos. Agora na parte da manhã aqui eu vou colocar a música nessa outra parte do vídeo aqui, arrumar os cortes. E daí os cortes e a música vão estar já finalizados. E daí só vai faltar colocar os efeitos, né? A intro eu não sou mais encarregado de fazer, quem faz as intros do Skidsy agora é o Ilon. Eu nem sei se o Skidsy já gravou a intro, acho que não, tá um pouquinho atrasado a intro. Mas o vídeo já tá praticamente pronto. Esse vídeo foi bem rápido, né? Eu fiz toda essa timeline aqui em 2 horas e 40 minutos. Então foi bem rápido de editar esse vídeo. Bem tranquilinho. A gente tá finalizando o ano aqui, cara. Deixa eu ver. Não, pera, esse aqui é de 2026, ainda não começou. Mas aqui, ó, consegui esse ano manter uma média muito da hora, né? Eu comecei o ano ali... lembrando que a conversão aqui eu faço vezes 5, tá? Eu sei que o dólar, na maioria desses meses aqui, ele tava um pouquinho mais que R$ 5, mas eu sempre converto pra 5 porque eu converto pra R$ 5 desde 2023. Então eu continuei mantendo aí pra eu ver mais ou menos a média, né? E eu mantive a média aqui de 30 mil reais praticamente todos os meses, né? Então vai ser um ano bem legal. Não sei direito quanto que eu faturei esse ano aqui com edição, mas provavelmente comparado com os outros anos aqui de 2024 e 2023 e também 2022 que eu não tenho anotado, esse ano foi o ano que eu mais fiz dinheiro editando vídeos. Ele foi, né, a minha maior fonte de renda esse ano foi edição de vídeos, como todos os outros anos, apesar de eu ter começado esse ano com outras coisas que também foram muito rentáveis, como o canal do YouTube e a venda dos meus cursos, mas a edição de vídeos ainda assim é o que mais paga e o que mais é estável, né, de todas as minhas fontes de renda. E eu acho que é muito estranho pensar
que foi uma jornada rápida, né? Até eu chegar nesse ponto aqui, porra, toda a minha organização ali no Trello, todos os meus processos de edição, as centenas, talvez até milhares de vídeos que eu já editei, eu não sei quantos vídeos eu já editei, mas talvez já tenha chegado na casa de 1000 vídeos, as milhões e milhões de visualizações que eu fiz, isso tudo foi tão rápido e eu tive um crescimento tão rápido na vida que muitas das pessoas que conheciam o Vitor na versão lá de 2020, hoje em dia não me conhecem mais, sabe? Não sabem quem eu sou, não sabem as coisas que eu faço, não sabem praticamente nada da minha vida, né? Inclusive, eu acho que eu ter aparecido aqui na internet, eu até cheguei a receber mensagens de algumas pessoas que me conheciam antigamente, deve ter sido um choque de realidade muito grande pra muita gente, porque, imagina, eu desapareci da vida de todo mundo, né? Excluí minhas redes sociais, excluí meu Instagram, desapareci de tudo, mano. Desapareci do Facebook, excluí meu Facebook, excluí meu Instagram, excluí todas as redes de contatos que eu tinha no meu WhatsApp. Eu literalmente desapareci e apareci de novo, né? E apareci de novo com, porra, muito dinheiro na conta, com uma carreira estável. Então foi um crescimento muito rápido por um período, né, de 3 anos, 3, 4 anos. E eu acho que se eu tivesse me mantido naqueles lugares, se eu tivesse me mantido dando aquele tipo de rolê, eu não teria tido contato com outras pessoas que mudaram a minha mentalidade e que me fizeram cada vez mais ganhar dinheiro. Porque eu iria estar olhando pro meu lado e eu iria estar vendo coisas um pouco diferentes. Eu estaria vendo as pessoas indo pra faculdade, eu estaria vendo as pessoas começando com o primeiro trabalho CLT, enquanto eu já larguei tudo, larguei a faculdade, larguei praticamente até o ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, eu praticamente nem fui nas aulas pra me dedicar a ser freelancer e a uma carreira de edição de vídeos. Então foi um crescimento muito rápido, né? Teve pouquíssimas pessoas que se mantiveram ao meu lado, né, pessoas que eu conhecia há muito tempo, inclusive um amigo meu, o Vitor, tem o mesmo nome que eu, ele foi uma das poucas pessoas que esteve, assim, entre aspas, do meu lado durante todo esse processo, entendeu? Desde a época que eu ganhava pouco, que eu não tinha dinheiro nenhum na conta, até agora, entendeu? Uma das poucas pessoas que eu converso até hoje, desde aquela época. O resto das pessoas eu nem tenho contato hoje em dia e eu não sinto muito vontade de ter contato com essas pessoas, pra ser sincero. Eu tenho outros círculos sociais de pessoas que, por exemplo, o Ilon, que me acompanha há muito tempo, né, que é meu amigo há uns anos já, e conhece todo o meu processo e me conhece mais profundamente essa nova versão. A minha namorada hoje em dia também não me conhecia nessa época, né? Na época ali que eu era um drogadinho que ficava na praça fumando maconha. Não me conhecia nessa época. Então, não conhece a versão do Vitor agora, né? Eu meio que fiz um descarte ali de todas as pessoas que me conheciam antigamente. Poucas ficaram. As que ficaram eu mantenho até hoje a amizade. Mas a maioria, na verdade, eu acho que diria 95% das pessoas que me conhecem hoje em dia, conhecem essa minha versão do Vitor. A versão do Vitor aqui que edita vídeos, que tem um trabalho que recebe em dólar. Agora o Vitor que tem um canal no YouTube, entendeu? Conhecem essa versão de mim e não as outras versões. Eu não tenho problema de falar das outras versões, né? Mas eu admito que eu gosto muito mais da minha versão hoje em dia do que a minha versão de antigamente. Eu acho que a minha versão de antigamente era muito autodestrutiva. Era uma versão muito mais depressiva, muito mais autodestrutiva, que consequentemente atraía pessoas assim também, né? Então, nessas minhas fases antigas ali, eu atraí sim pessoas ruins, eu atraí pessoas que não tinham uma filosofia de vida parecida com a minha. Hoje em dia, eu sinto que eu atraio mais pessoas que estão mais alinhadas com quem eu sou hoje em dia, com os objetivos que eu tenho hoje em dia, com o estilo de vida que eu tenho hoje em dia. E isso é muito bom em vários aspectos, né? Às vezes na vida você tem que deixar algumas coisas pra trás para novas, melhores conseguirem florescer. Uma das coisas que eu tento muito lutar contra é essa sensação de que eu era melhor no caos, entendeu? Que eu era melhor naqueles outros lugares, que eu gostava mais da minha versão naqueles outros lugares, mas hoje em dia eu tenho maturidade o suficiente pra olhar pra trás e ver que, putz, aquilo que eu considerava o período muito feliz da minha vida talvez fosse um período depressivo. Talvez eu estivesse apenas triste, entendeu? E não tivesse sendo o meu eu mais puro. Talvez o meu eu ali de 2016, 2017. O carinha ali que ia nos grupos de Facebook e gostava de falar sobre edição, que postava minhas tipografias. Eu sinto que hoje em dia eu tô muito mais alinhado com esse meu eu de antigamente, antes da minha fase conturbada, do que o meu eu da fase conturbada. Mas foi bom pra eu saber realmente o que eu gosto, né? Imagina se eu tivesse tido essa mesma fase conturbada de álcool e drogas, só que agora que eu tenho dinheiro. Ia ser infinitamente mais destrutivo, porque o dinheiro ia fazer com que fosse mais destrutivo, né? Eu ia ter... eu provavelmente, se eu tivesse vivido aquela minha fase ali dos 15 até os 18 anos, agora que eu já tenho dinheiro, o nível de destruição e de caos que poderia ter sido causado pelo fator dinheiro seria muito maior. Então eu acho que em certos níveis eu agradeço de ter vivido essa fase mais cedo,
para hoje em dia que eu tenho mais dinheiro, conseguir me alinhar melhor. Eu acho que o que acontece muito com as pessoas que começam a ganhar muito dinheiro muito jovem é que, como elas ainda não tiveram essa fase conturbada, tem essa fase conturbada quando já tem um poder financeiro muito alto. Então fica muito mais destrutivo tanto para a pessoa quanto para as pessoas ao redor dela. Então é muito comum você ver jovens que ganharam muito dinheiro e vivem em baladas, vivem usando drogas, vivem um estilo de vida extremamente destrutivo. Em maior parte, pessoas que são artistas, né? Você vê muitas pessoas, muito jovens que se deram bem na música, por exemplo, ganharam muito dinheiro, fizeram muitos shows, ou até atores, enfim, de todos os lugares, né? Hoje em dia, mais pessoas assim do marketing digital, mas que vivem um estilo de vida extremamente destrutivo, talvez porque como eles ainda não se encontraram, ainda não sabem direito o que querem, quem são, o que faz bem pra eles ou não, eles vão testando várias coisas, né? Que era mais ou menos a minha mentalidade ali quando eu tava entre os meus 15 e 18 anos. Eu não sabia direito o que eu gostava, eu tava me sentindo sozinho, então eu fui simplesmente experimentando vários grupos de pessoas diferentes, fui experimentando vários rolês diferentes, e hoje em dia eu tenho muito mais noção do que eu quero pra minha vida e do rumo que eu quero seguir, né? Isso me amadureceu muito, até em questões profissionais. Porque se eu tivesse o nível de comprometimento que eu tinha antigamente, principalmente nessa fase ali, eu provavelmente não teria atingido resultados tão grandes tão rápido. Porque eu ia ter muita distração. Ia chegar ali na segunda-feira e eu ia estar de ressaca do domingo. Não ia ter um bom rendimento na segunda-feira. Talvez eu não respondesse os clientes muito bem. Talvez eu não entregasse o trabalho a tempo. Mas, pelo fato, eu acho, de eu ter tido essa fase mais cedo na minha vida, e por mais que muitas das coisas, por exemplo, o álcool é uma coisa que eu trago na minha vida dessa fase até hoje, né? Não é uma coisa que eu consegui largar. Hoje em dia eu bebo muito menos do que eu bebia naquela época, mas é uma coisa que foi muito mais difícil de largar, né? Do que as outras coisas. Mas inegavelmente foi uma fase que me ajudou a crescer como pessoa. Eu sinto que eu precisei realmente chegar em fase da minha vida onde eu tava me vendo no fundo do poço e me vendo uma versão de mim que eu não gostava, para que daí eu conseguisse focar no que eu realmente queria e atingir os objetivos que eu realmente quero atingir na minha vida. Bom, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.